Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha com quem você achar relevante para ouvir essa palavra. Nosso intuito é verdadeiramente propagar o reino de Deus para os quatro cantos dessa terra, propagar o evangelho, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre renúncia. É algo que eu já tenho falado muito, você que já me acompanha já há algum tempo, você sabe que para mim é um assunto desse tempo, né? É algo relevante para essa geração, para o tempo que a gente está vivendo hoje. A gente sabe, queridos, que a Bíblia diz, né, que nos últimos dias muitos falsos profetas iriam se levantar, ministrando aquilo que o povo quer ouvir, né? Então hoje as pessoas vão para a igreja não para serem mudadas, não para serem transformadas. Elas procuram Deus muitas vezes para massagear o seu ego, né, para aliviar a sua carga emocional. O evangelho promove transformação, o evangelho promove mudança de vida, mudança de hábito, mudança de mentalidade, mudança de rota. É isso que o evangelho produz. E as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas estão interessadas no seu bem-estar, no seu conforto, né? No seu comodismo e aquela coisa toda. Muitos falsos profetas se levantariam. Então, eles não amam a sã doutrina. Muita gente não está amando a sã doutrina. E em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver o ensino de Jesus Cristo sobre negar a sua vida, mudança, arrependimento, sabe? Mudança de hábito, mudança de mentalidade, mudança de rota. O evangelho é um evangelho de transformação. O verdadeiro evangelho é sim uma mensagem de transformação, de mudança de vida, de mudança de hábitos. Olha só o que Mateus capítulo 16, versículo 24 diz. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, qual o simbolismo da cruz? Morte. E a Bíblia toda faz menção a você perder a sua vida, né, e fazer aquilo que Jesus fez. Jesus deu a sua vida em resgate da humanidade, né, dos seus filhos, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, pastor, então eu preciso me sacrificar, né? Deus está atrás de sacrifícios? Não. O sacrifício perfeito foi o de Cristo. O sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente foi o de Jesus. Ele disse, está consumado. Então o sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente para a redenção da humanidade. Eu não estou falando disso, de sacrifício de tolo, de tentar se equiparar ao sacrifício de Jesus, não. Eu estou falando da nossa vida cristã, né, que tem desafios, que tem confrontos com a nossa carne, com o nosso eu, sabe, com a nossa própria vida, com a nossa natureza, sabe, terrena, que se choca com a nossa nova realidade em Cristo Jesus e que nós precisamos verdadeiramente tomar a nossa posição de filho e dizer assim, não, eu sou governado pela palavra, né? Então, olha o que Jesus diz, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, em outras traduções diz, né? Tome sua cruz e siga-me, ou seja, o evangelho é um evangelho de transformação. E o convite de Jesus não é, venha que você vai melhorar de vida, vem para Jesus que, vem para mim, né? O convite de Jesus não é assim, vem para mim que eu vou resolver todos os seus problemas, você vai melhorar de vida, eu vou prosperar suas empresas, eu vou fazer de você um homem muito feliz. Essa não é a proposta do evangelho. Né? Apesar de que Deus pode fazer essas coisas, Jesus pode fazer um homem muito feliz e a gente tem a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria de estar em Cristo. Mas a vida que Jesus disse que nós viveríamos era uma vida de constante transformação, aperfeiçoamento, sabe? Tito capítulo 2, versículo 2 diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver uma vida sensata, justa, piedosa. Sabe? Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Sabe? Olha que declaração forte e poderosa. E a vida, e agora vivo, e a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros em amor. Por isso, Gálatas capítulo 5, versículo 16, vivam no Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mateus capítulo 10, versículo 17 diz, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabe, queridos,
Quando nós entendemos aquilo que Jesus veio fazer na terra, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, e a espada ela corta, a espada afiada ela produz, ela entra, sabe? E ela produz o efeito desejado. A palavra tem esse poder de nos transformar, de nos mudar, de nos moldar, até a gente verdadeiramente ser aquilo que Deus deseja que a gente seja. E eu quero falar uma coisa para você. Qual é a proposta do Evangelho? Mudança, transformação, sabe? Uma vida onde você vai estar sendo aperfeiçoado, uma vida onde você vai estar sendo moldado. E muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, eu acredito 90% das vezes, as pessoas não estão atrás da mudança que o Evangelho produz. Então é muito fácil hoje você pregar o Evangelho onde, sabe, a felicidade própria, o bem-estar está acima do propósito. E eu te digo, o bem-estar não está acima do propósito. O Evangelho não promete melhora de vida. O Evangelho promete que estaremos com Jesus pela eternidade. E isso é poderoso. Porque a presença de Deus é suficiente para nós. Embora a gente passe por dificuldades nessa vida, mas a presença de Deus é suficiente para nós. Por que é tão difícil renunciar? Por que é tão difícil, sabe, estar dentro desse contexto que Jesus deixou escrito aqui, que diversos homens de Deus falaram? Porque é muito difícil estar nesse contexto. Porque renunciar não é só abrir mão de alguma coisa, mas é caminhar em uma direção oposta, sabe? Então é isso que as pessoas não querem. Então hoje, quanto menos esforço se tem, melhor. Hoje as pessoas estão, sabe, correndo de esforço, correndo de responsabilidade, correndo. Só que a Bíblia diz o contrário, sabe? A Bíblia fala para a gente se posicionar, a Bíblia fala para a gente decidir, a Bíblia fala para a gente crer. Então tudo que se é referente a Jesus e a palavra é para que o ser humano creia, se esforce, para que o ser humano bata na porta, sabe? Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Ou seja, a Bíblia ela faz menção do homem sempre bater na porta, insistir, crer, avançar e não ficar parado. Hoje as pessoas se isentam da responsabilidade, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. As pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas não querem buscar a Deus. Cara, eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de pessoas que não nasceram de novo, porque quem não nasceu de novo está escravo do pecado, mas eu estou falando de pessoas que foram iluminadas. Eu estou falando das pessoas que de alguma forma tiveram contato com Deus e decidiram estar inertes, estarem paradas. E isso é doloroso, sabe? Pessoas que tiveram os olhos iluminados pelo Evangelho, mas olham para a verdade de Deus e decidem abandonar. Não quero isso para a minha vida, eu prefiro viver a minha própria vida. Por isso que Jesus fala que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que muitos comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não que seja errado comer e beber, casar e dar-se em casamento, né? Mas Jesus está falando de uma vida comum, fazer o que todo mundo faz. Cara, você quer viver uma vida no propósito? Então começa a estar caminhando na direção oposta do que todo mundo está fazendo. Ah, tá todo mundo fazendo isso. Cara, caminha na direção oposta. Nós não somos iguais ao mundo. Não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15, nem o que há no mundo. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Sabe, renúncia muitas vezes faz com que o ser humano entenda a sua responsabilidade como filho e decida não querer viver uma vida de orgulho, não querer viver uma vida em si mesmo, mas viver uma vida para Deus e para a glória de Deus, agindo e reagindo para a glória de Deus. Eu gosto de dizer que para fazer as mesmas obras que Jesus fez, nós precisamos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Jesus ama o pecador, Ele ama as pessoas, mas Ele odeia o pecado. Ele aborrece o pecado, Ele abomina o pecado, Ele tem nojo do pecado. Então, Ele ama o pecador, mas Ele não tem compactuação com o sistema do mundo. Então, quer ser amigo de Deus? Então se prepara para ser inimigo do mundo. Então é isso que a gente precisa entender, sabe? Sobre a questão da renúncia. Renunciar não é fácil, mas é possível porque nós temos ferramentas. Ele nos deu o seu amor, Ele derramou o seu amor sobre as nossas vidas, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele fez todas as coisas, Ele colocou em nós habilidades, então nós temos a capacidade. A questão é que nós não decidimos. E é duro ficar em cima do muro, é duro de verdade. Não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 3 fala sobre a carta a Laodiceia, né? E muitos teólogos acreditam que Laodiceia é a igreja desses dias. E Laodiceia
estava passando por um tempo onde o próprio Jesus fez um convite, né? Você pode imaginar uma igreja sem Jesus, porque está falando de uma igreja, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então isso é interessante. É uma igreja que perdeu o foco do propósito, né? Então a referência da igreja de Laodiceia é uma igreja cega, uma igreja morta. O apóstolo Paulo falando na igreja de Éfeso, né, em um outro contexto, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Assim, o que é que um morto difere de alguém que dorme? Né? Eles estão inertes, ambos estão inertes, parados. Né? Alguém que está morto e alguém que dorme, eles têm uma característica, a mesma característica, eles estão parados. Ah, pastor, mas um está morto, um tem vida, o outro não. Mas ambos estão parados. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então ele faz essa comparação de alguém que dorme com alguém que está morto, porque ambos estão parados, inertes. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: ó, eu estou falando algo para vocês e vocês não se posicionam. Então despertem, que haja um despertar nesses dias para verdadeiramente o evangelho. Cara, Deus quer que você tenha sucesso, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, mas chega de um evangelho onde as pessoas vão até Deus para serem beneficiadas. Deus ele quer que você o ame de todo o seu coração. Ah, pastor, mas ele depende do meu amor? Não, Deus é Deus. Deus ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele não precisa de nada para ser Deus. Deus ele é Deus e Deus subsiste nele mesmo. Mas a grande questão do evangelho é que Deus ele te dá uma oportunidade. E essa oportunidade não pode ser desperdiçada. Amém? É só uma palavra que está no meu coração para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ser ricamente abençoado pelo evangelho. Em nome de Jesus. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Tamo junto. Daqui a pouco nós batemos 600 inscritos no canal e eu estou muito feliz por isso. Né? Tem diversas mensagens, diversas pregações para você se edificar. Seja muito edificado pela mensagem do evangelho. Em nome de Jesus. Um abraço.